Oi, gente, eu sou a Lauhane. Eu sou o Carlos. E se você acabou de chegar aqui e não é inscrito, já se inscreve, aperte a notificação, deixa o like no seu vídeo, siga nas redes sociais. E Carlos vai continuar, gente, contando por onde ele parou dessa história aí do trabalho de camareira num hotel. Eu quero só que vocês pensem uma coisa. Vocês conseguem imaginar a mulher de vocês ou a mãe de vocês dentro de um cenário que eu acho que para quem é homem é mais fácil, porque raros são os homens que hoje estão por aí e não conhecem um quarto de motel. Mulher eu acho mais difícil, agora homem com certeza. Ah, pois a mesma proporção de homem é a mesma proporção de mulher. Não que assiste o canal. Você consegue imaginar sua mãe limpando um quarto que você acabou de usar? A sua esposa? A sua filha? Agora você imagina se elas fossem trans. E se... Bom, quem sabe, sabe. Do momento que você fecha a conta, a camareira vai até o quarto para verificar o que você utilizou no frigobar e por aí vai, para depois avisar a recepção para você fazer o check-out lá embaixo. Você ia querer isso para você? Eu não quis isso para mim. Eu não quis isso pra mim, eu não quis isso pra ela. Eu não cheguei pra ela, você não vai. Eu disse pra ela exatamente o que pode acontecer e ela tomou a decisão dela. Porque, gente, eu não vou pegar um currículo igual o da Lauhane e falar assim, ó. Você merece, entendeu? Trabalhar numa escola. Mas, por você ser trans, eu vou botar você pra varrer rua. E eu não estou falando que varrer rua é um trabalho ruim, não. Até porque aqui na minha cidade eu já até fiz inscrição. Se fosse na Colômbia do Rio de Janeiro, até valia a pena, né? Entendeu? Lá o pessoal... Eu também fiz da Congo um tempo atrás. O pessoal de lá, eles têm sabe, o pessoal trabalha bem melhor lá e tem uma qualidade de serviço melhor também, fora que as pessoas respeitam muito. E são pessoas assim, gente, que você nem imagina que isso é gari, sabe? São pessoas de porte que você fica assim, meu Deus, vou na gari. Mas é porque é um serviço bem mais valorizado. A boca da nega fala, né? Portes. São pessoas novas, são pessoas que têm um físico muito bom, são pessoas que são vistas como padrão dentro da sociedade, mas é porque é um trabalho valorizado, é um trabalho que você ganha bem, entendeu? Então, você não vê gari limpando da Colômbia com, tipo assim, igual lá em Magé, por exemplo, que são pessoas que são analfabetas, que não terminou a escola, essas pessoas bem franzígenas, bem maltratada, bem carente, assim, não. É um pessoal que geralmente é padrão visto na sociedade, são garotos ou homens que fazem academia, entendeu? Mulheres que, tipo, já fez até algum tipo de cirurgia, entendeu? Que são padrões, pessoas padronizadas, assim, que pegariam cargos de vendedor em uma loja de marca, ou então em algum lugar, algum banco, alguma coisa, e está trabalhando de gari. Entendeu? E você, quando você vê... Por quê? Qual é o tipo de gari você idealiza na sua mente? Um senhor limpando, uma senhora, uma pessoa bem humildezinha. E não, quando essa você pessoa, vê uma pessoa... imagina entrar dentro de uma escola, não entendeu? varrendo uma rua. Pelo menos eu tenho esse tipo de pensamento quando eu vejo gari, porque na minha cidade era assim. Aqui também eu vejo pessoas limpando a rua assim. Eu não vi alguém, tipo assim, alguém com uma aparência, tipo, mais jovem, uma pessoa que se cuida limpando rua. Não vê. Não vê. Então, pra lá tem isso, entendeu? Por isso que eu tô dizendo essa situação. Mas é o centro do Rio, né, gente? O centro do Rio é desenvolvido ali para outras coisas, que o pessoal também tem muito disso, que a gente mora no Rio, entendeu? E aí, todo o Rio de Janeiro é assim, não. Lá no centro do Rio é uma coisa, nas outras cidades que fazem parte do estado do Rio são completamente. Perdi minha linha de raciocínio com o seu ânimo. Mas, gente, foi isso, entendeu? Essa situação toda dessa vaga de emprego. Mas continua. Bom, gente, e aí voltando para o assunto das casas, saindo dessa coisa de empregabilidade, entendeu?
Carlos saiu dessa loja do buffet, tudo mais, etc. Teve todo esse estresse, não sei o que, beleza. E aí ficamos, né? Carlos ficou sem trabalhar e tal. Minha sogra se foi, passou todo aquele período. E aí a gente ficou na outra casa, entendeu? Aí Carlos começou a ter esse trabalho nesse segundo buffet de vez em quando e outro. Um aqui, outro ali e tal. Também tentou trabalhar com meu pai também, durante esse período recentemente, né? E etc. E aí calhou de eu ter problemas financeiros com essa minha renda que eu ganho fixa. E eu tive que resolver, né? Eu tive que resolver lá onde eu morava, porque é lá que se resolve. Fui pra lá resolver, gente, e também iria também ganhar uma outra coisa que me ajudaria bastante dentro de casa. E fui resolver. E eu tive a infelicidade de postar nos meus status que eu tava indo. E a pessoa responsável do aluguel, né, a pessoa proprietária da casa, viu e está achando o direito de dizer coisas pra mim no telefone, porque eu falei pra ela uns dias antes, que eu falei, olha, fulana, eu sempre paguei meu aluguel em dias, gente. E eu cheguei e falei assim, fulana, eu tô tendo problemas financeiros, sem pagar na data certinha, com o meu dinheiro. Tem como pagar daqui a tantos dias, que no caso era, acho que 2 dias, né? 2 dias. Tem. E eu postei indo pra lá resolver, gente. Só porque eu postei indo, ela deduziu que eu tinha dinheiro e eu não queria pagar ela. E aí, ela se achou no direito de trazer coisas que não tinha cabimento trazer naquele momento. Ela acabou falando de coisas em relação a porque eu faço academia, porque eu faço isso, eu não queria pagar ela. Porque se eu tinha dinheiro pra sair, pra passear, porque ela viu o estado no ônibus, e eu indo resolver esse problema, ela achou que eu tava indo passear, porque era na onde eu morava. Ela achou que eu ia pra casa do meu pai e minha mãe brincar, passear, me divertir. Mesmo se tivesse também problema, até porque eu já tinha combinado com ela também uma data. E ela falou, pode ser naquela data. Então se eu falei aquela data que eu ia e acabou. Eu tenho que cumprir o que eu falei, certo? E naquela data eu ia pagar. Só que eu tava indo resolver uma outra coisa. Fala. Tô vendo que você está sendo levado pelo que você sente. E isso é normal, eu tô só deixando. Entendeu? Eu vou fazer um resumo do que aconteceu, que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. O aluguel era pago todo dia 25. No dia 23 a gente viu que essa renda da Lohane deu problema. No dia 24 eu Você fui... tá falando o que eu ia falar, tipo... No dia 24 eu fui até lá, entendeu? Uma parente da proprietária sabia como resolver essa renda da Lohane. E eu expliquei para ela que a renda da Lohane tinha sido bloqueada. E falei com ela. No dia 25, a Lohane entrou em contato com ela e ela deixou para pagar. Dia 27 era quarta-feira, ela deixou pagar na segunda. Então quer dizer, a gente tinha uma janela de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. 6 dias. Meu sogro mandou dinheiro pra gente ir pra lá pra Lohane resolver isso. A Lohane filmou a estrada e postou no status. Nunca posta status. Nesse dia ela postou. A gente resolveu, voltou, sem garantia nenhuma de que a renda da Lohane voltava no mesmo dia. Quando a gente voltou, ela mandou recado pra Lohane falando que não tem dinheiro pra honrar o pagamento. Eu falei. Tá, mas você tá elevando a voz, essas coisas, as pessoas escutando de forma pausada, a pessoa entende melhor. Não tem dinheiro para honrar o pagamento do aluguel, mas tem para ficar passeando, porque eu conheço essa estrada, você tá indo ver seus pais. Aí elas começaram a discutir e aí foi que as coisas vieram à tona. Eu não comecei a discutir. Eu cheguei, eu fui resolver. Quando eu cheguei, eu fiquei sabendo disso e aí eu fui na casa dela. E aí eu tentei conversar com ela, disse que eu não tinha gostado, entendeu? Da forma que ela falou comigo, porque ela trouxe fatos que não caberia trazer. E já que ela se achou no direito de trazer fatos que eu não caberia trazer, eu também trouxe fatos também pra ela que não caberia pra eu falar sobre ela, eu falei, né? E aí vocês conversaram nesse tom de voz? Ela deixou? Então, eu cheguei lá gritando? Então vocês discutiram. Eu cheguei lá gritando? Eu só resumi.
Eu cheguei lá gritando? Não cheguei gritando, né? Não, meu amor, mas eu eu tô cheguei explicando. gritando, cheguei normal. Não foi? Então, eu cheguei normal, bem assim. E ela começou... O que ela fez? Começou a se alterar, meu amor. Ela deixou eu falar? Não. E aí, gente, quando tem duas pessoas tentando falar, viram o quê? Uma discussão. Então, viu? Elas discutiram. Como eu disse antes da Laurane me interromper falando que não teve discussão. Mas como eu fui na casa dela, quando você fala isso, parece que eu cheguei lá discutindo. Não, e não eu foi falei isso. que nós Eu fomos cheguei pra até lá conversar. e vocês discutiram. Porque eu não vou resolver um problema que você a pessoa discutiu com ela. pelo WhatsApp. O problema foi que eu cheguei lá e falei, queria falar com você, porque eu não gostei disso, daquilo. E aí ela começou, não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, mas deixa eu falar. E ela disse, não, deixa eu falar. E aí ficou nisso, eu tentando falar ali, ficou naquilo. Mas no momento, gente, houve falta de respeito, Carlos? Não. Então pronto. Não houve falta de respeito. Eu xinguei, eu desrespeitei, eu bati em alguém, eu agredi alguém? Não. Só ficou um falatório alto, ela falando junto comigo, eu falando com ela. Não foi, eu gritei? Não. Ficou alto, um falatório alto, um tom alto falando. Então foi isso. Tá? Deixar bem claro e explícito, né, para as pessoas, a discussão tem limites de tonalidade de voz. Fiquei num tom alto, ela falando comigo, eu tentando falar alto para ela me escutar, ela falando junto comigo, ela deixou eu falar, ficou Em naquilo. novembro eu vou fazer... Ela não ouve grito, não ouve nada. Em novembro eu vou fazer 3 anos de casado, 5 anos que eu conheço a Laurane. Eu acho que a Laurane só gritou comigo uma vez e mesmo assim eu chamei a atenção dela porque ela gritou comigo. Foi até quando a gente morou nessa primeira casa depois que a gente se mudou daqui. E quando você está chateada porque a pessoa faz coisas que você não gostou, falou que você não gostou, gente, eu já estava chateada. Então eu já fui chateada, entendeu? Já fiquei estressada porque eu estava resolvendo um problema, eu tive que chegar nesse problema e resolver outro. Desnecessário que eu já tinha conversado. E a magia e voltar entendeu? é uma viagem. São 3 horas pra ir, e apesar que a gente nem demorou 3 horas. Parece nesse dia, a gente voou de Magé pra Belfort Roxo. O ônibus veio voando, eu não sei por causa do horário que a gente voltou. Eu acho entendeu? que ele cortou algum caminho, cara. Porque a gente literalmente eu acho que como só tinha... acho que de 3 horas levando pra Magé, eu acho que 1 hora e 40 minutos. Eu acho que como só tinha nós dois dentro do ônibus, ele cortou algum caminho. Porque quando a gente entrou no ônibus, a gente deixou claro que ia pra Magé. Era um dia de semana, a gente foi de... Eu cheguei lá, era 1 hora da tarde, voltamos, acho que era 2. Não, era 13 e pouco, cara, que a gente E eu fui chegou. só, a gente foi pegar um papel. Que no fim das contas, eu acho que eu fui até à toa. Mas eu tinha que ter ido. Mas se você não vai, e aí aquela outra coisa não é adiantada, você ia ter que agendar de novo. Mas eu tinha que ter ido, né? Não tinha jeito. Você tinha que ter ido pra onde a gente tá aqui. Exatamente. Eu vou já contando outro vídeo porque que eu tinha que ter ido. Ih, tchau.